Irmãos amados, você que trouxe a sua Bíblia, abra conosco no livro de Jonas. Livro de Jonas, capítulo 2. O tema da mensagem de hoje é procurando atalhos. Procurando atalhos. Jonas capítulo 2, versículo 1 e 2. Amém? Que diz assim: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei, e Tu ouviste a minha voz. Só até aí. A amada igreja pode se assentar. Irmãos, é uma passagem conhecida, mas o Espírito Santo colocou no meu coração de uma forma diferente. A palavra de Deus se renova a cada instante, ela se renova de acordo com aquilo que a igreja está precisando. Ali está o Espírito Santo para te encher, para te mostrar, para te edificar, a ficar firme na rocha, porque o Senhor Jesus está às portas. É o Espírito Santo que precisa falar na boca do pregador, da pregadora. É o Espírito Santo. É Ele que fala, é Ele que fica ali falando com o pastor qual a mensagem que ele deve pregar. Não é você, o pastor que escolhe a mensagem que ele quer pregar. Se bem que tem muitos que fazem isso por aí, mas o pastor deve ouvir e fazer aquilo que o Senhor quer, que o Espírito Santo manda que ele faça. Então, nessa noite, a passagem de Jonas. Irmãos, nós lemos aí que ele estava no ventre da sepultura. Irmãos, eu acredito que muitas pessoas que estão aqui não estão, ou todas, inclusive eu, na mesma condição de Jonas. Temos que falar no ventre do abismo, temos que falar, versão que fala no ventre do inferno, mas ali é da sepultura, que também não deixa de ser um lugar terrível. Ali ele estava dentro da barriga do grande peixe. Ele ouviu o Senhor mesmo na sua desobediência. E está lá escrito no final: E Tu ouviste a minha voz. Irmãos, eu quero perguntar à igreja, não precisa me responder. Quem está passando por essa situação que está lá no fundo da barriga de um grande peixe, ou dentro de uma sepultura aqui? Não tem ninguém. Mas eu sei que você está passando por alguma luta. Eu sei que você está passando por algum problema. E não é tão grande assim. E se Deus ouviu Jonas, que estava em desobediência, e você que está na obediência, Deus não vai te ajudar? Eu te falo, já ajudou, aleluia. Ele já está ajudando, porque Ele é fiel e justo. Jonas ali, essa passagem, ele foi enviado para fazer um outro tipo de trabalho num outro lugar, mas ele fez o contrário à vontade de Deus, ele fez a sua própria vontade. Às vezes nós reclamamos com o Senhor, porque nós não conseguimos aquele investimento, nós não conseguimos construir aquele cômodo na nossa casa, nós não conseguimos concluir aquela varanda, nós não conseguimos comprar aquele carro, nós não conseguimos fazer aquela viagem tão esperada na nossa vida. Porque teve que gastar o dinheiro, talvez no hospital, no plano de saúde, talvez no plano odontológico. Você pode ter sofrido um acidente. Você fazer um implante dentário hoje aí é 3.500, 4.000, 5.000, depende do pino. Tem um pino melhor, tem um mais ou menos. Assim também tem um dente, né? Tem aquele de porcelana, né? Um salo de outro tipo, tem vários tipos. Eu também trabalho com dentista, eu sei. Então, tem os mais caros, os mais baratos. Então, meus amados irmãos, e você reclama com Deus de coisas simples. Ali, ele estava no ventre da sepultura, mas ele ainda arrancou forças para falar com Deus.
Às vezes você não tem força para falar com Deus, porque talvez o marido está dessa forma ou daquela forma, ou a esposa está assim, assado, ou os filhos estão nos caminhos tortuosos. Você não tem força. Já desanimei dele, já orei, agora te entreguei na mão de Deus. Quantas vezes você já escutou isso aí na rua? Não, você é coluna de oração na sua casa. Você é aquela pessoa que você ora e Deus responde. Talvez seu filho, sua filha, o marido, talvez a esposa não consegue falar com Deus, ou estão longe de Deus, mas você está na presença de Deus. Você é boca de Deus na sua casa. Irmãos, nós precisamos entender os planos de Deus. Se tudo vai bem, vai bem. Tem uma passagem na Bíblia, que a mulher sunamita, ela tinha perdido seu filho, o filho não estava perdido, ela tinha perdido seu filho tinha morrido. E eles perguntam para ela: vai tudo bem? Vai tudo bem, tudo está bem. E o filho tinha morrido. Se fosse, nós não tem nada bem, perdi meu filho, o que é que eu vou fazer da minha vida? Mas ela foi atrás do homem de Deus, cujo tempos atrás ela tinha feito um quarto para ele passar e descansar lá, que era Eliseu. Irmão, Deus não esquece aquilo que você tem pedido, aquilo que você tem buscado. Pode ser ontem, hoje você já está fazendo um outro pedido, que já apareceu um outro problema na sua vida. Mas nenhum problema é maior do que o Deus que você serve. Nenhum problema é maior do que o Deus que nós servimos, aleluia. E Ele está aqui. O nosso Deus está aqui, nós estamos sempre falando para te lembrar, irmão, você já sabe. Mas às vezes os problemas da vida parece que invadem, ou embaçam a sua visão, e você fica cega para as coisas de Deus. Você não consegue enxergar que você está vivo primeiramente, que você está respirando sem auxílio de aparelhos, que você está firme na presença de Deus, mesmo angustiado, mesmo com o peito dolorido, mesmo com as costas doendo pela punhalada que você levou, talvez do seu melhor amigo, talvez de um parente, talvez até do esposo da esposa, mas você está vivo, está firme com o Senhor. Fala assim: eu creio que essa situação vai mudar, aleluia. Tem que crer, tem que ter fé, tem que esperar. Aí que entra o problema. Ter fé é uma coisa, ter que crer é outra coisa. Agora, ter que esperar. Nós somos egoístas, meus irmãos, com Deus. Nós pedimos, Senhor, hoje para hoje mesmo. Você não aguenta passar mais uma noite sofrendo, você não aguenta passar mais uma noite revirando na sua cama para dormir. Seu meu Pai, me ajuda. E você até grita, mas não é do ventre da sepultura, não é do ventre do abismo, é na sua casa, e Deus está ali. E se você estivesse lá no ventre da sepultura, conforme está na linguagem, na figura de linguagem, que ele estava ali dentro da barriga de um grande peixe, que ele procurou esse atalho, ele procurou Jonas. Então, irmãos, mesmo assim, Deus está ali. Pode gritar, irmão fulano, pode gritar, pastor Moisés, mas você não precisa gritar. Você pode gritar, que você está com vontade de gritar, mas você não precisa gritar, que eu estou aqui. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século, diz o Senhor. Então, amados, Jonas tinha sido, vamos dizer assim, foi ordenado por Deus a ir para a cidade de Nínive, que os irmãos conhecem a história. Então, lá era uma cidade que eles adoravam o deus Dagon e outro montão de idolatria de outros deuses, de outras divindades. Era uma cidade que era inimiga de Israel, era inimiga do povo de Deus. Jonas era profeta. Jonas, quando ouviu aquilo da boca de Deus, falou: eu não vou lá não, eu não vou lá não, eles são inimigos nossos. Irmão, Nínive era uma das maiores cidades que tinha, a capital da Síria. Eles eram o quê? É uma cidade que estava cercada por iniquidades. Eles o quê? A cidade está cercada por maldades, atrocidades.
eles matavam as pessoas e cortavam as pessoas no meio, o crânio da pessoa empilhavam em praça pública. Eles queimavam crianças, eles vazavam os olhos dos seus adversários, seus inimigos. Jonas, ele ficou muito chateado com essa situação de ir pregar com o povo daquele que era inimigo do povo de Deus. Irmãos, Naum, capítulo 3, vamos ler do versículo 1 até o 3, para você ver o que Naum fala aí, de Nínive. Glória a Deus. 3:1. Vamos ler até o 3. Ai da cidade ensanguentada, ela está toda cheia de mentiras e de rapina, não se aparta dela o roubo, estrépito de açoitear e o barulho do ruído das rodas, e os cavalos atropelam e os carros vão saltando. O cavaleiro levanta a espada flamejante como a lança relampejante, e ali haverá uma multidão de mortos e abundância de cadáveres, e não terão fim os defuntos, tropeçarão nos seus corpos. Está vendo, irmãos? Jonas não queria ir lá. E nós, igreja, quando nós começamos a escutar a história de Jonas, nós falamos assim: desobediente, ele tinha que ter dado ouvido à voz de Deus, ele é isso, ele é aquilo, por isso que ele passou sufoco, ele foi desobediente. Agora vamos puxar para os dias de hoje, no século 21. Talvez nós aqui faríamos a mesma coisa. Talvez você iria pregar numa cidade que ali só tem estupradores, só tem ali pedófilos, só tem ali assassinos, só tem ali pessoas que fazem o mal para as pessoas. Você gostaria que Deus salvasse aquela cidade ali, ou aquele lugar? Nós aqui às vezes apontamos o dedo para Jonas. Mas e nós? O que nós faríamos se fosse nós naquele tempo? Será que nós agiríamos conforme Jonas agiu? Ou faríamos o contrário? Nós temos que falar a verdade. O que a gente faria? Nós estamos falando o que eles faziam lá. Era uma cidade cruel, de assassinos, inimigo do povo de Deus. Muitos de nós aqui falam assim: eu quero que eles explodam, eu quero que Deus mata todo mundo, eu não vou pregar para eles não, eu quero que Deus salve eles não. Muitos falariam isso. Mas vamos lá, irmãos, às vezes, exatamente o que nós acabamos de falar, nós julgamos aquele ato, aquela decisão de Jonas, mas talvez faríamos o mesmo. Só tem uma diferença nessa história. Não foi o pastor Moisés, não foi o pastor Leandro, não foi o pastor Antônio, não foi o pastor Júnior, não foi o pastor Daniel que pediu para um profeta ir lá, foi Deus que pediu. Quando Deus manda, a igreja precisa obedecer. Sabe, o Deus que está te usando e está falando com você, vai lá no alto daquele morro e prega naquela igreja, prega naquele hospital, prega naquela festa, você tem que ir. É Deus que está mandando. Então quando é o homem que faz, não vou lá não. Tudo bem, pode ser. Mas quando é Deus é diferente. Eles vão zombar de mim lá, não vai não. Porque quando Deus, Ele está na frente, que Ele está no controle, que é Ele que está te ordenando que faça aquilo, Ele vai preparar o caminho para você. Tanto é que se você continuar lendo esse capítulo aí, essa passagem de Jonas, você vai ver que Jonas pegou para a cidade, ele andou 3 dias na cidade, te levava 3 dias para andar na cidade, e ele andou e pregou, e ganhou todo mundo, até o rei. Irmãos, nós devemos fazer vamos dizer assim, analisar esse fato, porque às vezes nós vemos ele aqui como um desobediente,
Só que tem as consequências por não ouvir ou dar ouvido à voz de Deus. Irmãos, hoje nós somos vasos de barro. Eu só estou vendo vaso de barro aqui. Então, esse vaso de barro que está sentado aí, esse vaso de barro que está aqui, nós não temos valor nenhum para o homem, mas para Deus nós temos. Sabe por causa de quê? O homem natural não consegue ver em você uma pessoa importante, mas Deus vê, porque dentro de você Ele colocou um tesouro importante chamado Espírito Santo, aleluia. Então você é importante para Deus, e é bom que seja assim. Nós temos que ser importante, para Deus, não para os homens, importante para Deus. Irmãos, nós precisamos entender as coisas de Deus. A desobediência nos leva a passar pelas provas. Aí dói, aí machuca, aí você chora. Quem que procurou a passar por todo esse tipo de problemas, as diversidades da vida? Foi Deus que colocou Jonas nesse caminho? Não, foi Ele próprio. Às vezes você está passando por dificuldade que você mesmo procurou, ou financeiramente, você não poderia fazer aquele tipo de compra, mas você foi lá e fez a compra. Você não poderia, os jovens que estão aqui, ter casado naquele momento e você casou. Você não poderia ter um filho naquele momento e você está procurando, ter o filho. Eu quero, sim, eu quero. Irmãos, tudo que a gente vai fazer, nós precisamos primeiramente orar a Deus, colocar nas mãos do Senhor. É assim que acontece. A maioria das vezes você toma uma decisão ou decisões precipitadas a respeito disso ou daquilo, e quando vê a consequência daquilo, chega a consequência. Então, se Deus te mandou ir, você vai. Se Deus te mandou falar, você fala. Se Deus te mandou ficar calado, você fique calado. Não é para você falar. Tem hora que você precisa falar, tem hora que você precisa ficar calado. Tem muitas pessoas que elas conseguem ouvir a voz de Deus, conforme parece que Eclesiastes 7:2. Ela consegue ouvir a voz de Deus quando ela está no momento de choro, de pranto, angustiada, porque morreu alguém da sua casa, morreu um ente querido. É melhor ir em casa onde há luto do que em casa onde há banquete, porque ali está o fim de todos os homens e os vivos o aplicam ao seu coração. Irmãos, ali nessa situação a pessoa ouve. O melhor lugar para se pregar é um lugar mais feio que tem, se for ver assim dessa forma, para quem não conhece a palavra de Deus, mas é o fim de todos. Chama-se cemitério. Ali está falando casa, que antigamente os mais antigos lembram aqui que o luto, essa parte de velar o corpo, era dentro das casas. Colocava na sala, colocava assim, às vezes a casa era pequena, colocava na varanda. Aí com o tempo criou-se então de velar o corpo lá no cemitério e tal. Aqui na cidade tem uns 5, 6 cemitérios por aí. Então, aí faz dessa forma. Ali você pode falar à vontade, irmãos. Deus vai colocando, você pode falar, quem está errado vai para esse lugar, quem está certo vai para outro. Pode falar à vontade que ninguém vai brigar com você. Claro que você tem que falar usando também de sabedoria. Não pode falar aquilo que você quer. Você tem que falar aquilo que Deus ordena que você fala. Pregar muito sobre salvação. Não sobre aquela pessoa que já partiu. Você tem que aproveitar a oportunidade de pregar para quem está vivo. E eles vão te ouvir. Agora eu te pergunto, que palavra que Salomão deixou aí para nós? Essa que nós lemos aí, na Eclesiastes. Por quê? Vai numa festa, pessoa bebendo, pessoa fumando, pessoa dançando. Vai lá e tenta pegar a palavra de Deus para você ver. Eles vão te julgar lá fora na rua. Eles vão te julgar lá fora. Mas no cemitério você pode pregar à vontade. Inclusive você é chamado para ir lá pregar. Você é chamado para ir lá pregar.
Aí o pessoal está ouvindo a voz de Deus. É o melhor lugar que tem para se pregar. Porque mesmo dentro das igrejas, tem pessoa que vai ouvindo muito bem a palavra, não aguenta 15 minutos de mensagem, já vai embora. Ela sai. E tem outros que começam a olhar celular, tem outros que começam a pensar, lá já no dia de amanhã, outra vez eu saio daqui da igreja, eu vou para o barzinho, vou ficar até meia-noite. Irmãos, nós sabemos que seria difícil, o Senhor Jesus falou isso, por causa do meu nome vocês vão ser odiados, por causa do meu nome vocês vão ser perseguidos. E nós estamos vendo que isso já está acontecendo. É só você dar uma olhadinha aí nas redes sociais, alguns jornais por aí, você vai ver que já está acontecendo. Irmãos, Jonas, simplesmente, ele não teria acontecido nada com ele se ele fosse obediente a Deus. Jonas, ele não seria mais sábio ele fazer o que Deus ordenou para ele? Não seria mais sábio? Mas às vezes tem que acontecer as coisas até para os dias de hoje, a palavra chegar até nós. A desobediência, ela gera maldição na vida de qualquer pessoa, principalmente da igreja. Principalmente da igreja. Qual ser que foi invejoso, desobediente, que morava lá no céu? O diabo, o próprio diabo. E onde ele está hoje? Aonde ele está hoje? Ele está no inferno? Não. Ele está aqui, no mundo. E tem usado pessoas para brigar com você, te persegue, fala mal de você, te apunhala pelas costas. Ele está aí fazendo uma legião, o exército dele aqui embaixo é grande, não só de demônios, que ele desceu, foi lançado com a terça parte de anjos, que hoje são anjos decaídos ou demônios. Hoje ele está com a legião de pessoas sendo usadas por ele aqui embaixo, que nos persegue, que tenta nos machucar, que vive nos perseguindo, direto, no serviço, na residência, aonde você vai. Irmãos, as nossas vontades sempre vão de encontro à vontade de Deus. Sempre vão de encontro, na maioria das vezes. Deus sempre pensa e sabe do melhor para você. Mas quando você olha o que Deus está falando para você fazer, você já viu obstáculo, ali tem espinho, ali tem barro, ali não tem nada, e aonde você quer ir, tem lá assim, comida boa, carro bonito, tem praia, tem churrasco, tem isso, sempre é assim. Só que Deus sabe o que vai acontecer na sua vontade lá, no final daquilo que você vai, ou daqueles projetos que você está fazendo com a sua vontade, e sabe do final aonde Ele te mandou ir. Você passou pelo vale, passou no meio do espinheiro, no meio talvez de desertos da vida, mas o final é vitória, no final é a bênção de Deus sobre a sua vida. E sendo que no final daquela coisa que o inimigo está te mostrando, que parece ser muito boa, mas são coisas enganosas, e muitos têm caído, é a porta larga, e aqui é a porta estreita. Simples assim. Irmãos, as vontades do rei Davi acabaram praticamente com o reinado dele. As vontades dele. Vamos citar uma. Povo em guerra, você conhece essa passagem, ele deixa ali a sua sala, onde ficava ali a sua cadeira de rei, o seu trono, e sobe e vai para o terraço. Podia estar para refrescar a cabeça, soldado dele tudo para lá, talvez foi até isso que ele foi fazer, que a Bíblia não fala que ele subiu para o terraço, e ali ele viu uma mulher se banhando, e de vez ele bateu o pé, assim que o povo de Deus deve fazer, bater o pé e voltar, ele não voltou, ficou ali e desejou aquela mulher, e mandou um soldado buscar aquela mulher para ele. Ele poderia ter qualquer mulher, mas desde que não fosse casada, e ela é uma mulher até de um soldado dele que estava na batalha, soldado chamado de soldado Urias. Aquilo ali trouxe uma consequência na vida
do rei Davi. Então, um filho vai e tem contato com a irmã, cometeu incesto, aí o outro vai e mata aquele, o outro que é o trono de Davi vai poder falar a consequência daquele erro, daquela vontade que Davi teve naquele momento. Outra passagem, Salomão, você pode pedir o que você quiser. Você quer dinheiro? O que você quiser? Não, eu quero sabedoria. Mas quando precisou de usar de sabedoria, ele não usou. Os irmãos agora estão aqui, os irmãos são casados. Uma mulher, que é a nossa mulher, a nossa esposa, nós somos casados. É fácil você fazer as vontades dela, tudo que ela pensa, você quer dar o mundo para ela. Eu falo assim, amor, carinho, roupa, carro, você quer passear com ela, você quer fazer, mas não tem condição de você fazer isso. Mas Salomão, em vez de usar de sabedoria, teve 1000 mulheres. Cuidado de uma, meu irmão Ricardo. A pastora Cláudia está aí sentada. Vai lá fazer uma compra lá no shopping Independência. Uma compra muita coisa, o Ricardo vai pagar. Então, uma só já é difícil. 1.700 mulheres princesas e 300 concubinas. 1000 mulheres. Irmãos, mas aí, a que tem a ver? Se ele era rei, ele tinha muita riqueza, mas isso aí, essas mulheres, eram mulheres de outros povos, elas adoravam outros deuses, não o Deus do pai dele, Davi. E ele também passou a ser um idólatra. Está vendo o perigo, irmão? Está vendo a armadilha? Eram mulheres princesas, 700 mulheres princesas. Então, vontade. Então ele acabou, depois teve o reino dividido. Só não foi pior que Deus poupou o reino dele por causa do pai dele, Davi. Por causa do seu pai, eu vou poupar ainda o seu reino. Deixou ele com 2. De 12, era 12. Tomou 10, ficou com 2. Então, amados, Saul, consequência também por causa de quê? Da sua vontade. Qual que é a vontade dele? A vontade dele era de matar o Davi, que não era rei. E ele começou a perseguir Davi por inveja, o rei Saul. Então, Davi teve a chance de matar Salomão, mas eu não posso tocar no ungido do Senhor. Ele sendo perseguido, teve a chance de matar o seu inimigo, que ele ficou inimigo dele. Não, ele está fora da bênção, ele está fora do seu juízo, mas eu não, eu sei que ele é ungido do Senhor. Por isso que eu falo, irmão, você que está sentado aqui, você é ungido do Senhor, aleluia. O inimigo não pode te tocar. O pastor Nel pregou isso de manhã aqui, aleluia. Nós temos uma proteção, não é de polícia federal, é polícia militar, é de exército. Nós temos a proteção de Deus, aleluia. Proteção de Deus, 24 horas por dia. 24 horas, claro que a nossa casa tem porta, tem casa que tem cachorro, tem casa que tem alarme, tem casa que tem isso, tem aquilo, mas a segurança ali, se Deus não tiver ali, nada segura o inimigo, não. Deus precisa estar na nossa casa e Ele está lá, aleluia. Ele está lá. Então, amados, vejam bem, as nossas vontades podem nos machucar, a nós e a nossa família também. Se eu tiver uma vontade aqui agora de parar lá em Israel, agora não quero lá não, que está tendo muita guerra, lá não posso morrer agora, não, só Deus que sabe, né? Então lá eu não quero ir não, que lá eu estou arriscando, talvez nem deixe entrar lá agora, não sei como é que está a situação, só sei que o negócio lá está ruim, lá não quero ir lá agora não. Tem muita vontade de ir lá, mas agora não. Então, mas talvez, vamos supor que eu pudesse estar entrando lá agora. Eu não sei quanto é uma passagem para lá, vamos ficar uns 10 dias lá, ou talvez vai ficar uns 30 mil reais, mais ou menos, ficar 10 dias lá. Eu posso gastar esse dinheiro aí, mas será que não vai fazer falta? Aí eu falei, falando com uma coisa que eu preciso fazer na minha casa? Talvez não seria melhor, porque eu vou para lá, como e bebo, conheço lá, mas é minha família. Talvez eu vou prejudicar minha família. Tem gente que faz isso pagando aluguel, nada contra, cada um faz aquilo que a sua cabeça, que vier na sua cabeça, mas são as vontades. Então a vontade às vezes não te prejudica a só você ou a si mesmo, não. Pode se estender para a sua família.
Se você fizer uma coisa mal feita, aquilo vai refletir na sua família também. Porque alguém pensou errado. Ou você, ou a sua esposa, ou seu filho. Se o seu filho estiver passando por uma situação muito difícil, que ele procurou, você como pai, se for financeiramente, você vai ajudar. Você vai ajudar o seu filho para ele sair daquela situação. Aí deixa de fazer outra coisa. Então, amados, é só Jesus, conforme diz aí, é só Jesus na causa mesmo. Então, amados, vamos lá. Por causa da desobediência, ou procurar atalhos, Jonas paga um preço muito alto. Jonas capítulo 2, versículo 3. Porque tu me lançaste no fundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e todas vagas têm passado por cima de mim. Irmãos, então vamos entender isso aí. A ordem que foi dada para ele era para ir na terra do inimigo. Deus não chamou o povo, os ninivitas, de inimigo. Você vai em Nínive, na cidade de Nínive, e prega aos ninivitas. Mas, por ele não fazer ou não cumprir a vontade e a ordem de Deus, ele começou a entrar em queda livre, descer. Primeiro ele desceu para Jope. Quer dizer, Nínive estava para o lado de Benfica, Jope está para o lado de Matias Barbosa. Ele fez o caminho contrário, o atalho, para fugir da presença de Deus. Irmão, você pode enfiar no mais profundo dos abismos, você não foge da presença de Deus, ele vai te achar e sabe onde você está. Você pode subir para onde você quiser, Deus vai te achar, que ele sabe, os olhos de Deus tem em todo lugar. Todo lugar. Então, ele desceu para Jope, depois ele desceu para o navio, na cidade ele desce para o navio. No navio ele desceu para o porão do navio ele desceu, foi julgado na verdade, no fundo do mar ele foi julgado para dentro da barriga do grande peixe. Decadência. Quem sai da presença de Deus desobedece a vida desse irmão, enche a vida dessa irmã, Espírito Santo, essa botija, meu Deus, que está pela metade, meu Pai, que ela saia, meu Pai, daqui transbordante do Teu poder, do Teu azeite, meu Deus, que o Senhor venha nessa noite, meu Pai, curar, transformar, libertar, meu Pai, salvar, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Há uma grande unção neste lugar, meu Deus. O Senhor Jesus caminha no meio da igreja para te socorrer, para estender as mãos para você, para te levantar, para te colocar no maior lugar, no lugar mais alto, meu Pai, que é na Tua presença, meu Deus. Abençoa, meu Deus, a nossa família, abençoa os nossos sonhos, abençoa os nossos projetos, a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que o Senhor possa falar conosco nessa noite, em nome de Jesus Cristo, é o que nós te pedimos e já te agradecemos hoje e para todos sempre. Amém, Jesus, graças a Deus. Irmãos amados, você que trouxe a sua Bíblia, abra conosco no livro de Jonas. Livro de Jonas, capítulo 2. O tema da mensagem de hoje é procurando atalhos. Procurando atalhos. Jonas capítulo 2, versículo 1 e 2. Amém? Que diz assim: e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei, e Tu ouviste a minha voz. Só até aí. A amada igreja pode se assentar. Irmãos, é uma passagem conhecida, mas o Espírito Santo colocou no meu coração de uma forma diferente
A palavra de Deus se renova a cada instante, ela se renova de acordo com aquilo que a igreja está precisando. Ali está o Espírito Santo para te encher, para te mostrar, para te edificar, a ficar firme na rocha, porque o Senhor Jesus está às portas. É o Espírito Santo que precisa falar na boca do pregador, da pregadora. É o Espírito Santo. É Ele que fala. É Ele que fica ali falando com o pastor qual a mensagem que ele deve pregar. Não é você, o pastor que escolhe a mensagem que ele quer pregar. Se bem que tem muitos que fazem isso por aí. Mas o pastor deve ouvir e fazer aquilo que o Senhor quer, que o Espírito Santo manda que ele faça. Então, nessa noite, a passagem de Jonas. Irmãos, nós lemos aí que ele estava aqui, no ventre da sepultura. Irmãos, eu acredito que muitas pessoas que estão aqui não estão, ou todas, inclusive eu, na mesma condição de Jonas. Temos que falar no ventre do abismo, temos que falar, versão que fala no ventre do inferno, mas ali é da sepultura, que também não deixa de ser um lugar terrível. Ali ele estava dentro da barriga do grande peixe. Ele ouviu o Senhor mesmo na sua desobediência. E está lá escrito no final: e tu ouviste a minha voz. Irmãos, eu quero perguntar à igreja, não precisa me responder. Quem está passando por essa situação que está lá no fundo da barriga de um grande peixe, ou dentro de uma sepultura aqui? Não tem ninguém. Mas eu sei que você está passando por alguma luta. Eu sei que você está passando por algum problema. E não é tão grande assim. E se Deus ouviu Jonas, que estava em desobediência, e você que está na obediência, Deus não vai te ajudar? Eu te falo, já ajudou, aleluia. Ele já está ajudando, porque Ele é fiel e justo. Jonas ali, essa passagem, ele foi enviado para fazer um outro tipo de trabalho num outro lugar, mas ele fez o contrário à vontade de Deus, ele fez a sua própria vontade. Às vezes nós reclamamos com o Senhor, porque nós não conseguimos aquele investimento, nós não conseguimos construir aquele cômodo na nossa casa, nós não conseguimos concluir aquela varanda, nós não conseguimos comprar aquele carro, nós não conseguimos fazer aquela viagem tão esperada na nossa vida. Porque teve que gastar o dinheiro, talvez no hospital, no plano de saúde, talvez no plano odontológico. Você pode ter sofrido um acidente. Você fazer um implante dentário hoje aí é 3.500, 4.000, 5.000, depende do pino. Tem um pino melhor, tem um mais ou menos. Assim também tem um dente, né? Tem aquele de porcelana, né? Um salo de outro tipo, tem vários tipos. Eu também trabalho com dentista, eu sei. Então, tem os mais caros, os mais baratos. Então, meus amados irmãos, e você reclama com Deus de coisas simples. Ali, ele estava no ventre da sepultura, mas ele ainda arrancou forças para falar com Deus. Às vezes você não tem força para falar com Deus, porque talvez o marido está dessa forma ou daquela forma, ou a esposa está assim, assado, ou os filhos estão nos caminhos tortuosos. Você não tem força. Já desanimei dele, já orei, agora te entreguei na mão de Deus. Quantas vezes você já escutou isso aí na rua? Não, você é coluna de oração na sua casa. Você é aquela pessoa que você ora e Deus responde. Talvez seu filho, sua filha, o marido, talvez a esposa não consegue falar com Deus, ou estão longe de Deus, mas você está na presença de Deus. Você é a boca de Deus na sua casa. Irmãos, nós precisamos entender os planos de Deus. Se tudo vai bem, vai bem. Tem uma passagem na Bíblia que a mulher sunamita, ela tinha perdido seu filho, perdido o filho. O filho não estava perdido, ela tinha perdido seu filho tinha morrido. E eles perguntam para ela: vai tudo bem? Vai tudo bem, tudo está bem. E o filho tinha morrido. Se fosse, nós não tem nada bem, perdi meu filho, o que é que eu vou fazer da minha vida? Mas ela foi atrás do homem de Deus, cujo tempos atrás ela tinha feito um quarto para ele passar e descansar lá, que era Eliseu. Irmão, Deus não esquece aquilo que você tem pedido, aquilo que você tem buscado.
Pode ser ontem, hoje você já está fazendo um outro pedido, que já apareceu um outro problema na sua vida. Mas nenhum problema é maior do que o Deus que você serve. Nenhum problema é maior do que o Deus que nós servimos, aleluia. E Ele está aqui. O nosso Deus está aqui. Nós estamos sempre falando para te lembrar, você já sabe. Mas às vezes os problemas da vida parece que invadem, né, ou embaçam a sua visão. E você fica cega para as coisas de Deus. Você não consegue enxergar que você está vivo, primeiramente, que você está respirando sem auxílio de aparelhos, que você está firme na presença de Deus, mesmo angustiado, mesmo com o peito dolorido, mesmo com as costas doendo pela apunhalada que você levou, talvez do seu melhor amigo, talvez de um parente, talvez até do esposo da esposa, mas você está vivo, está firme com o Senhor. Fala assim: eu creio que essa situação vai mudar, aleluia. Tem que crer, tem que ter fé, tem que esperar. Aí que entra o problema. Ter fé é uma coisa, ter que crer é outra coisa. Agora, ter que esperar. Nós somos egoístas, meus irmãos, com Deus. Nós pedimos, Senhor, hoje para hoje mesmo. Você não aguenta passar mais uma noite sofrendo, você não aguenta passar mais uma noite revirando na sua cama para dormir. Seu meu Pai, me ajuda. E você até grita, mas não é do ventre da sepultura. Não é do ventre do abismo, é na sua casa e Deus está ali. E se você estivesse lá no ventre da sepultura, conforme está na linguagem, na figura de linguagem, que ele estava ali dentro da barriga de um grande peixe, que ele procurou esse atalho, ele procurou, Jonas. Então, irmãos, mesmo assim, Deus está ali. Pode gritar, irmão fulano, pode gritar, pastor Moisés, mas você não precisa gritar. Você pode gritar, que você está com vontade de gritar, mas você não precisa gritar, que eu estou aqui. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século, diz o Senhor. Então, amados, Jonas tinha sido, vamos dizer assim, foi ordenado por Deus a ir para a cidade de Nínive, que os irmãos conhecem a história. Então, lá era uma cidade que eles adoravam o deus Dagon e outro montão de idolatria de outros deuses, de outras divindades. Era uma cidade que era inimiga de Israel, era inimiga do povo de Deus. Jonas era profeta. Jonas, quando ouviu aquilo da boca de Deus, ele falou: eu não vou lá não, eu não vou lá não, eles são inimigo nosso. Irmão, Nínive era uma das maiores cidades que tinha, era a capital da Síria. Eles eram o quê? É uma cidade que estava cercada por iniquidades. Eles o quê? A cidade está cercada por maldades, atrocidades. Eles matavam as pessoas e cortavam as pessoas no meio, o crânio da pessoa, empilhavam em praça pública. Eles queimavam crianças. Eles vazavam os olhos dos seus adversários, seus inimigos. Jonas, ele ficou muito chateado com essa situação de ir pregar com o povo daquele que era inimigo do povo de Deus. Irmãos, Naum, capítulo 3, vamos ler do versículo 1 até o 3, para você ver o que Naum fala aí de Nínive. Glória a Deus. 3:1. Vamos ler até o 3. Ai da cidade ensanguentada, ela está toda cheia de mentiras e de rapina, não se aparta dela o roubo, estrépito de açoitear e o barulho do ruído das rodas, e os cavalos atropelam e os carros vão saltando.
O cavaleiro levanta a espada flamejante, como a lança relampejante, e ali haverá uma multidão de mortos, e abundância de cadáveres, e não terão fim os defuntos, tropeçarão nos seus corpos. Está vendo, irmãos? Jonas não queria ir lá. E nós, igreja, quando nós começamos a escutar a história de Jonas, nós falamos assim: desobediente, ele tinha que ter dado ouvido à voz de Deus, ele é isso, ele é aquilo, por isso que ele passou sufoco, ele foi desobediente. Agora vamos puxar para os dias de hoje, no século 21. Talvez nós aqui faríamos a mesma coisa. Talvez você iria pregar numa cidade que ali só tem estupradores, só tem ali pedófilos, só tem ali assassinos, só tem ali pessoas que fazem o mal para as pessoas. Você gostaria que Deus salvasse aquela cidade ali, ou aquele lugar? Nós aqui às vezes apontamos o dedo para Jonas. Mas e nós? O que nós faríamos se fosse nós naquele tempo? Será que nós agiríamos conforme Jonas agiu? Ou faríamos o contrário? Nós temos que falar a verdade. O que a gente faria? Nós estamos falando o que eles faziam lá. Era uma cidade cruel, de assassinos, inimigo do povo de Deus. Muitos de nós aqui falam assim: eu quero que eles explodam, eu quero que Deus mata todo mundo, eu não vou pregar para eles não, eu quero que Deus salve eles não. Muitos falariam isso. Mas vamos lá, irmãos, às vezes, exatamente o que nós acabamos de falar, nós julgamos aquele ato, né, aquela decisão de Jonas, mas talvez faríamos o mesmo. Só tem uma diferença nessa história. Não foi o pastor Moisés, não foi o pastor Leandro, não foi o pastor Antônio, não foi o pastor Júnior, não foi o pastor Daniel que pediu para um profeta ir lá, foi Deus que pediu. Quando Deus manda, a igreja precisa obedecer. Sabe, o Deus está te usando e está falando com você. Vai lá no alto daquele morro e prega naquela igreja, prega naquele hospital, prega naquela festa. Você tem que ir. É Deus. É Deus que está mandando. Então, quando é o homem que faz, não vou lá não. Tudo bem, pode ser. Mas quando é Deus, é diferente. Eles vão zombar de mim lá, não vai não. Porque quando Deus, Ele está na frente, que Ele está no controle, que é Ele que está te ordenando que faça aquilo, Ele vai preparar o caminho para você. Tanto é que se você continuar lendo esse capítulo aí, essa passagem de Jonas, você vai ver que Jonas pegou para a cidade, ele andou 3 dias na cidade, te levava 3 dias para andar na cidade, e ele andou e pregou, e ganhou todo mundo, até o rei. Irmãos, nós devemos fazer vamos dizer assim, analisar esse fato, porque às vezes nós vemos ele aqui como um desobediente, só que tem as consequências por não ouvir ou dar ouvido à voz de Deus. Irmãos, hoje nós somos vasos de barro. Eu só estou vendo vaso de barro aqui. Então, esse vaso de barro que está sentado aí, esse vaso de barro que está aqui, nós não temos valor nenhum para o homem, mas para Deus nós temos. Sabe por causa de quê? O homem natural não consegue ver em você uma pessoa importante, mas Deus vê, porque dentro de você Ele colocou um tesouro importante chamado Espírito Santo, aleluia. Então você é importante para Deus, e é bom que seja assim. Nós temos que ser importante, é para Deus, não para os homens, importante para Deus. Irmãos, nós precisamos entender as coisas de Deus. A desobediência nos leva a passar pelas provas. Aí dói, aí machuca, aí você chora. Quem que procurou a passar por todo esse tipo de problemas, as diversidades da vida? Foi Deus que colocou Jonas nesse caminho? Não, foi Ele próprio. Às vezes você está passando por uma dificuldade que você mesmo procurou.
ou financeiramente, você não poderia fazer aquele tipo de compra, mas você foi lá e fez a compra. Você não poderia, os jovens que estão aqui, ter casado naquele momento e você casou. Você não poderia ter um filho naquele momento e você está procurando, né, ter o filho. Eu quero, sim, eu quero. Irmãos, tudo que a gente vai fazer, nós precisamos primeiramente orar a Deus, colocar nas mãos do Senhor. É assim que acontece. A maioria das vezes você toma uma decisão ou decisões precipitadas a respeito disso ou daquilo, e quando vê a consequência daquilo, chega a consequência. Então, se Deus te mandou ir, você vai. Se Deus te mandou falar, você fala. Se Deus te mandou ficar calado, você fique calado. Não é para você falar. Tem hora que você precisa falar, tem hora que você precisa ficar calado. Tem muitas pessoas que elas conseguem ouvir a voz de Deus, conforme parece que Eclesiastes 7:2. Ela consegue ouvir a voz de Deus quando ela está no momento de choro, de pranto, angustiada, porque morreu alguém da sua casa, morreu um ente querido. É melhor ir em casa onde há luto do que em casa onde há banquete, porque ali está o fim de todos os homens e os vivos o aplicam ao seu coração. Irmãos, ali nessa situação a pessoa ouve. O melhor lugar para se pregar é um lugar mais feio que tem, se for ver assim dessa forma, para quem não conhece a palavra de Deus, mas é o fim de todos. Chama-se cemitério. Ali está falando casa que antigamente os mais antigos lembram aqui que o luto, essa parte de velar o corpo, era dentro das casas. Colocava na sala, colocava assim, às vezes a casa é pequena, colocava na varanda. Aí com o tempo criou-se então de velar o corpo lá no cemitério e tal. Aqui na cidade tem uns 5, 6 cemitérios por aí. Então, aí faz dessa forma. Ali você pode falar à vontade, irmãos. Deus vai colocando, você pode falar, quem está errado vai para esse lugar, quem está certo vai para outro. Pode falar à vontade que ninguém vai brigar com você. Claro que você tem que falar usando também de sabedoria. Não pode falar aquilo que você quer. Você tem que falar aquilo que Deus ordena que você fala. Pregar muito sobre salvação. Não sobre aquela pessoa que já partiu. Você tem que aproveitar a oportunidade de pregar para quem está vivo. E eles vão te ouvir. Agora eu te pergunto, que palavra que Salomão deixou aí para nós? Essa que nós lemos aí, na Eclesiastes. Por quê? Vai numa festa, pessoa bebendo, pessoa fumando, pessoa dançando. Vai lá e tenta pegar a palavra de Deus para você ver. Eles vão te julgar lá fora na rua. Eles vão te julgar lá fora. Mas no cemitério você pode pregar à vontade. Inclusive você é chamado para ir lá pregar. Você é chamado para ir lá pregar. Aí o pessoal está ouvindo a voz de Deus. É o melhor lugar que tem para se pregar. Porque mesmo dentro das igrejas, tem pessoa que vai ouvindo muito bem a palavra, ela não aguenta 15 minutos de mensagem, já vai embora. Ela sai. E tem outros que começam a olhar celular, tem outros que começam a pensar, lá já no dia de amanhã, outra vez eu saio daqui da igreja, eu vou para o barzinho, vou ficar até meia-noite. Irmãos, nós sabemos que seria difícil, o Senhor Jesus falou isso, por causa do meu nome vocês vão ser odiados, por causa do meu nome vocês vão ser perseguidos. E nós estamos vendo que isso já está acontecendo. É só você dar uma olhadinha aí nas redes sociais, alguns jornais por aí, você vai ver que já está acontecendo. Irmãos, Jonas, simplesmente, ele não teria acontecido nada com ele se ele fosse obediente a Deus. Jonas, ele não seria mais sábio ele fazer o que Deus ordenou para ele? Não seria mais sábio? Mas às vezes tem que acontecer as coisas até para os dias de hoje a palavra chegar até nós. A desobediência, ela gera maldição na vida de qualquer pessoa, principalmente da igreja. Principalmente da igreja.
Qual ser que foi invejoso, desobediente, que morava lá no céu? O diabo, o próprio diabo. E onde ele está hoje? Aonde ele está hoje? Ele está no inferno? Não. Ele está aqui, no mundo. E tem usado pessoas para brigar com você, te persegue, fala mal de você, te apunhala pelas costas. Ele está aí fazendo uma legião, o exército dele aqui embaixo é grande, não só de demônios, que ele desceu, foi lançado com a terça parte de anjos, que hoje são anjos decaídos ou demônios. Hoje ele está com a legião de pessoas sendo usadas por ele aqui embaixo, que nos persegue, que tenta nos machucar, que vive nos perseguindo, direto, no serviço, na residência, aonde você vai. Irmãos, as nossas vontades sempre vão de encontro à vontade de Deus. Sempre vão de encontro, na maioria das vezes. Deus sempre pensa e sabe do melhor para você. Mas quando você olha o que Deus está falando para você fazer, você já viu obstáculo, ali tem espinho, ali tem barro, ali não tem nada, e aonde você quer ir, tem lá assim, comida boa, carro bonito, tem praia, tem churrasco, tem isso, sempre é assim. Só que Deus sabe o que vai acontecer na sua vontade lá, no final daquilo que você vai, ou daqueles projetos que você está fazendo com a sua vontade, e sabe do final aonde Ele te mandou ir. Você passou pelo vale, passou no meio do espinheiro, no meio talvez de desertos da vida, mas o final é a vitória, no final é a bênção de Deus sobre a sua vida. E sendo que no final daquela coisa que o inimigo está te mostrando, que parece ser muito boa, mas são coisas enganosas, e muitos têm caído, é a porta larga, e aqui a porta estreita. Simples assim. Irmãos, as vontades do rei Davi acabaram praticamente com o reinado dele. As vontades dele. Vamos citar uma. Povo em guerra, ele diz, você conhece essa passagem, ele deixa ali a sua sala, onde ficava ali a sua cadeira de rei, o seu trono, e sobe e vai para o terraço. Podia ter para refrescar a cabeça, soldado dele tudo para lá, talvez foi até isso que ele foi fazer, que a Bíblia não fala que ele subiu para o terraço, e ali ele viu uma mulher se banhando, e de vez ele bateu o pé, assim que o povo de Deus deve fazer, bateu o pé e voltar, ele não voltou, ficou ali e desejou aquela mulher, e mandou um soldado buscar aquela mulher para ele. Ele poderia ter qualquer mulher, mas desde que não fosse casada, e ela é uma mulher até de um soldado dele que estava na batalha, soldado chamado de soldado Urias. Aquilo ali trouxe uma consequência na vida do rei Davi. Então, um filho vai e tem contato com a irmã, cometeu incesto, aí o outro vai e mata aquele, o outro que é o trono de Davi vai poder falar a consequência daquele erro, daquela vontade que Davi teve naquele momento. Outra passagem, Salomão, você pode pedir o que você quiser. Você quer dinheiro? O que você quiser? Eu não quero sabedoria. Mas quando precisou de usar de sabedoria, ele não usou. Os irmãos agora estão aqui, os irmãos são casados. Uma mulher, que é a nossa mulher, a nossa esposa, nós somos casados. É fácil você fazer as vontades dela, tudo que ela pensa, você quer dar o mundo para ela. Eu falo assim, amor, carinho, roupa, carro, você quer passear com ela, você quer fazer, mas não tem condição de você fazer isso. Mas Salomão, em vez de usar de sabedoria, teve 1000 mulheres. Cuidado de uma, irmão Ricardo. A pastora Cláudia está aí sentada, vai lá fazer uma compra lá no shopping, Independência. Como compra muita coisa, Ricardo vai pagar. Então, uma só já é difícil. 1000.
700 mulheres princesas e 300 concubinas. 1000 mulheres. Irmãos, mas aí, a que tem a ver? Se ele era rei, ele tinha muita riqueza, mas isso aí, essas mulheres, eram mulheres de outros povos, elas adoravam outros deuses, não o Deus do pai dele, Davi. E ele também passou a ser um idólatra. Está vendo o perigo, irmão? Está vendo a armadilha? Eram mulheres princesas, 700 mulheres princesas. Então, vontade. Então ele acabou, depois teve o reino dividido. Só não foi pior que Deus poupou o reino dele por causa do pai dele, Davi. Por causa do seu pai, eu vou poupar ainda o seu reino. Deixou ele com 2. De 12, era 12. Tomou 10, ficou com 2. Então, amados, Saul, consequência também por causa de quê? Da sua vontade. Qual que é a vontade dele? A vontade dele era de matar o Davi, que não era rei. E ele começou a perseguir Davi por inveja, o rei Saul. Então, Davi teve a chance de matar Salomão, mas eu não posso tocar no ungido do Senhor. Ele sendo perseguido, teve a chance de matar o seu inimigo, que ele ficou inimigo dele. Não, ele está fora da bênção, ele está fora do seu juízo, mas eu não, eu sei que ele é ungido do Senhor. Por isso que eu falo, irmão, você que está sentado aqui, você é ungido do Senhor, aleluia. O inimigo não pode te tocar. O pastor Nel pregou isso de manhã aqui, aleluia. Nós temos proteção, não é de polícia federal, é polícia militar, é de exército. Nós temos a proteção de Deus, aleluia. Proteção de Deus, 24 horas por dia. 24 horas, claro que a nossa casa tem porta, tem casa que tem cachorro, tem casa que tem alarme, tem casa que tem isso, tem aquilo, mas a segurança ali, se Deus não tiver ali, nada segura o inimigo, não. Deus precisa estar na nossa casa e Ele está lá, aleluia. Ele está lá. Então, amados, vejam bem, as nossas vontades podem nos machucar, a nós e a nossa família também. Se eu tiver uma vontade aqui agora de parar lá em Israel, agora não quero lá não, que está tendo muita guerra, lá não posso morrer agora, não, só Deus que sabe, né? Então lá eu não quero ir não, que lá eu estou arriscando, talvez nem deixe entrar lá agora, não sei como é que está a situação, só sei que o negócio lá está ruim, lá eu não quero ir lá agora não. Tenho muita vontade de ir lá, mas agora não. Então, mas talvez, vamos supor que eu pudesse estar entrando lá agora. Eu não sei quanto é uma passagem para lá, vamos ficar uns 10 dias lá, ou talvez vai ficar uns 30 mil reais, mais ou menos, ficar 10 dias lá. Eu posso gastar esse dinheiro aí, mas será que não vai fazer falta? Aí eu falei, conforme com uma coisa que eu preciso fazer na minha casa, talvez não seria melhor, porque eu vou para lá, como e bebo, conheço lá, mas é minha família. Talvez eu vou prejudicar minha família. Tem gente que faz isso pagando aluguel, nada contra, cada um faz aquilo que a sua cabeça, que vier na sua cabeça, mas são as vontades. Então a vontade às vezes não te prejudica a só você ou a si mesmo, não. Pode se estender para a sua família. Se você fizer uma coisa mal feita, aquilo vai refletir na sua família também, porque alguém pensou errado, ou você, ou a sua esposa, ou seu filho. Se o seu filho estiver passando por uma situação muito difícil, que ele procurou, você como pai, se for financeiramente, você vai ajudar. Você vai ajudar o seu filho para ele sair daquela situação. Aí deixa de fazer outra coisa. Então, amados, é só Jesus, conforme diz aí, é só Jesus na causa mesmo. Então, amados, vamos lá. Por causa da desobediência, ou procurar atalhos, Jonas paga um preço muito alto. Jonas capítulo 2, versículo 3. Porque tu me lançaste no fundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e todas vagas têm passado por cima de mim. Irmãos, então vamos entender isso aí. A ordem que foi dada para ele era para ir na terra do inimigo
Deus não chamou o povo, os ninivitas, de inimigo. Você vai em Nínive, na cidade de Nínive, e pega os ninivitas. Mas, por ele não fazer ou não cumprir a vontade e a ordem de Deus, ele começou a entrar em queda livre, descer. Primeiro ele desceu para Jope, quer dizer, Nínive está para o lado de Benfica, Jope está para o lado de Matias Barbosa. Ele fez esse caminho contrário, o atalho, para fugir da presença de Deus. Irmão, você pode enfiar no mais profundo dos abismos, você não foge da presença de Deus, ele vai te achar e sabe onde você está. Você pode subir para onde você quiser, Deus vai te achar, que ele sabe, os olhos de Deus tem em todo lugar, todo lugar. Então, ele desceu para Jope, depois ele desceu para o navio, na cidade ele desce para o navio. No navio ele desceu para o porão do navio ele desceu, foi julgado, na verdade, no fundo do mar, ele foi julgado para dentro da barriga do grande peixe. Decadência. Quem sai da presença de Deus, desobedece, cumpre a vontade de Deus, começa a descer. E vai descendo, uns descem rápido, outros vão descendo lentamente, sem perceber. Sem perceber, muitas pessoas já estão sem fé há muito tempo. Muitas pessoas já não estão com o Espírito Santo há muito tempo. Porque já perderam a sua fé, já perderam a comunhão com Deus, mas não enxergam, estão andando com a Bíblia para cima e para baixo. É preciso, meu irmão, ter comunhão com Deus, é preciso ter uma busca incessante do poder de Deus na sua vida, é preciso você falar com Deus quando você deita, quando você levanta, e às vezes de madrugada, quando você levantou para ir no banheiro, estou sem sono, vai orar a Deus, conversa com Deus, é preciso, isso não pode perder, irmão, nunca, principalmente enquanto estivermos aqui neste mundo, que também é um lugar, um período de escolhas. Aqui você vai definir o seu futuro. Você vai para o céu, você vai para o inferno, para o lago de fogo e enxofre. E isto é uma condenação eterna. Mas quem vai para cima e é perseverante vai para a vida eterna, aleluia. Tem que ser perseverante, irmão, porque luta todo mundo passa. Você sai de uma casa e vai na outra, tem problema. Você sai daquela e vai para outra, tem problema. Você vai trabalhar, tem problema. Você volta, tem problema na sua casa. Mas conforme nós falamos, o nosso Deus é fiel. O nosso Deus é justo, vai estar ali te levantando, te acolhendo, passando bálsamo suave sobre as suas feridas, te falando: eu sou contigo por onde quer que andares, aleluia. Esse é o nosso Deus, aleluias, glória a Deus. Problemas de atalhos, você não saber o que você vai encontrar naquele atalho que você está procurando passar. Talvez você ache que aqui está muito ruim, quer ficar com o Senhor Jesus, que é o caminho. Aqui está ruim, aqui não tem festa, mas a festa é uma festa boba. Aqui tem oração, toda hora oração não quero. Aqui tem louvor, não quero. Aqui tem adoração, não quero. Toda hora isso já está me deixando enjoado. É aqui que eu quero, aqui tem bagunça, aqui tem festa, aqui que é bom passar, mas vou ter cuidado. Assim você pensa, e aos seus olhos parece que é assim que vai acontecer. Conforme disse o nosso pastor, é só vitória. Mas quando você já está no caminho, no atalho, você começa a ver que o seu caminho deveria ser outro, onde tem adoração, onde tem busca ao Senhor, onde você se enche do Espírito Santo, é ali que você tinha que estar. Mas você está no caminho, às vezes ainda algumas pessoas, pela misericórdia divina, conseguem retroceder. Outras vão caminhando, começam a olhar, querer voltar, mas alguma coisa, aí parece uma novidade lá, e a pessoa vai andando, quando vê ela está mais suja do que pau de galinheiro, conforme dizem os antigos. Irmãos, e isso tem acontecido com muitas pessoas, pastores, missionários, pessoas do corpo oficial, membros da igreja. Quem já está lá fora já está acostumado com o que eu estou falando. Quem saiu de lá um dia, que está aqui, voltando lá atrás, retrocedendo.
Irmãos, se Deus te mandar passar pelo caminho pegando fogo ou cheio de espinho, você pode ter certeza, Ele passará com você, aleluia. Se Ele mandar alguém para um hospital, alguém da sua família, Ele vai entrar com você lá. Porque talvez, quantas pessoas, eu já tive experiência assim, irmão, quantas pessoas que tem muito tempo que não vai no hospital, glória a Deus por isso, nem para ficar com alguém, nem com alguém da sua casa, nem ela mesma, não vai no hospital, graças a Deus. Talvez enfrenta outro tipo de problema financeiro, talvez enfrenta outro tipo de problema espiritual, e tem pessoa que está sempre no hospital, mas tem pessoa que nunca vai, mas Deus Senhor quer te usar lá no hospital. Aí fala com você, faz uma visita lá, a fulana está internada, faz uma visita lá, dá uma palavra para ela não conhece Jesus, fala de Jesus. Não, esse hospital não gosta de hospital não. Irmão, quem aqui gosta de hospital? Quem gosta de hospital deve ser o médico, quem trabalha, recebe, enfermeira, eles gostam de hospital, eles trabalham lá, ué. Mas nós não gostamos de hospital não, nós vamos lá para falar a palavra do Senhor, para pregar a palavra para aquelas pessoas que necessitam de ouvir. Então, mas eu não vou não, você faz igual o Jonas. Aí o que Deus faz? Ou coloca você internado lá, ou coloca alguém de sua família para você pregar lá dentro. Eu, pastor Moisés, fiz um questionamento a Deus. Meu pai ficou quase 12 anos na cama. Na cama ele ficou mesmo 6 anos, mas fora disso ele ficava um pouquinho na sala e ia para a cama. Foi bengala, cadeira de roda e depois foi a cama. Quase 12 anos. Quem ficava mais nos hospitais, foi vários hospitais da cidade, tudo, eu passei junto com meu pai. Se ele fica mais um ano doente, eles tinham que me dar um diploma de médico, de tanto que eu fiquei em hospital. Aí, no quarto, como meu pai não tinha plano de saúde, no quarto ficava com 4, 5 pessoas. De madrugada eu ajudava fulano, eu ajudava cicano, eu pregava a palavra, falava para o meu pai, falava para o outro, ajudava a levar no banheiro. Aí um dia eu fiz um questionamento, falei, Senhor, eu tenho bastante irmãos. Na época eu só tinha 10 irmãos. Mas quem que ficava no hospital? Mais. Pastor Moisés. Aí eu fiz um questionamento, falei, Senhor, fortalece meus irmãos, eles precisam estar lá no hospital também, me ajudar aí que eu não estou aguentando mais, estou cansado. Eu saio de um dia, no dia que eu escuto, quem vai ficar lá, Moisés? Eles perguntaram para mim, quem vai ficar lá? Eu falei, eu não sei, eu saí de lá essa noite, vocês têm que vir entre vocês aí. Aí quando eles sobraram para mim, voltava eu de novo. Às vezes quem ia lá, no outro dia, sempre assim, agora só posso voltar, né? Daqui uns 4 dias que eu posso voltar. Gente, você vai falar com a gente, você não sabe o final da vida. Você não sabe o final da vida. Bom, então vamos lá. Eu fiz questionamento a Deus e ele falou assim, o que os seus irmãos falam lá durante a madrugada? Quantos médicos, quantos enfermeiros, estão tudo lá, eles medicam as pessoas para 10 e meia, 11 horas, depois somos todo mundo. Quem fica no hospital aí, hospital público, sabe disso. Depois de 11 horas da noite, você não acha ninguém mais. Some todo mundo, você pode procurar nos hospitais, qualquer um deles. Você não acha ninguém, some todo mundo. E olha que eles estão de plantão. Estão de plantão, mas eles somem todo mundo. Então, o que acontece? O Senhor falou assim, o que eles falam lá? Eu falei, o fulano deve falar disso. A fulana deve falar disso. Eu falei, então é você. Você não tem reparado que eu tenho te usado lá no hospital? Eu pregava a palavra lá. Eu contava de onde eu fui tirado, de onde o Senhor me colocou. Então eu falei, é você. Aí eu entendi o mistério do Senhor. Às vezes é preciso você passar por isso, sem entender o que Deus quer com você. Então, amados, quando nós nos humilhamos e fazemos a vontade de Deus, você pode ter certeza, Ele nos abençoa, Ele nos ouve, Ele nos socorre naquele momento. Quantas das vezes você deitou chorando e já acordou sorrindo, porque Deus naquela noite te deu a resposta, te mostrou o que você fazer, como você agir diante daquela situação, aleluia. Quantas vezes que você custou dormir, você já levantou com a resposta.
O nosso Deus, irmão, você pode dormir 2, 3 dias. O nosso Deus não dorme. Ele não dorme. Aleluias. 2 Crônicas 7,14. Você tem que estar ali em comunhão com Ele, intimidade com Ele, confiando nele. Todo mundo conhece isso aí. Se o meu povo, quem que é o povo de nós, igreja que está aqui, o rebanho do Senhor, que se chama pelo meu nome, quer dizer, que busca a face dele, que busca a presença dele, se humilhar, tá? Quer dizer, eu estou precisando de ajuda, e orar. Você se humilha e ora, e buscar a minha face, buscar a face de Deus, buscar aquele que vai socorrer, buscar aquele que vai ajudar, e se converter dos seus maus caminhos, porque tem muita coisa que a gente precisa consertar. Quando você reclama de Deus, você precisa consertar, porque Deus tem te dado o melhor, tem dado o melhor para mim e para vocês também. Só da gente estar aqui já é o melhor de Deus. Você poderia estar no hospital, você poderia estar em qualquer outro lugar, você está aqui. Você está aqui, pode estar chorando, pode estar gemendo, mas Deus está falando com você, que Ele é contigo, por onde quer que você ande. Ah lá. E se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Sarará a sua enfermidade, sarará o seu coração, sarará a sua alma, sarará o seu espírito. Ele vai sarar a sua casa, Ele vai sarar o seu casamento, Ele vai sarar os seus sonhos, Ele vai sarar os seus projetos, aleluia, que já estava esquecido no cantinho, como se fosse um monte de lixo escondido ali naquele cantinho, porque eu já não tenho mais sonho, eu já não tenho mais projeto. O Senhor está aqui para te falar que Ele está resgatando isso tudo na sua vida nesta noite, aleluia. Ele é fiel, aleluias. Ele é Deus, Deus é justo e é Deus fiel. Não adianta, irmãos, ser desobediente. Não adianta ser desobediente. Se Deus quiser, Ele te leva aonde Ele te ordenou, assim conforme fez com Jonas. Assim conforme Ele fez com Jonas. Então, amados, Jonas, capítulo 2, versículo 7. Eu tenho que ter cuidado para não falar de Jonas, porque é parecido, né? Não é, pastor Leandro? Tem que ter cuidado com isso. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Então, irmão, quando ele estava desfalecendo, a alma dele, está falando da alma dele, nem é dele, mas da alma dele, morrendo lá no fundo do, a minha que fala abismo, ali falando no fundo da sepultura. Ali ele ainda arranca um fôlego de vida e faz um clamor ao Senhor. Entrou em mim a ti a minha oração no teu santo templo, e Deus responde ele. Deus entra com a providência. Então, amado, assim Deus tem feito na nossa vida. Deus tem entrado sim na hora das nossas orações, na hora que nós estamos derramando lágrimas durante a noite, dentro, talvez até de dia, no serviço, no cantinho escondido. Ali está o nosso Deus, ali está o nosso Senhor, ali está o Salvador, ali está o Conselheiro, ali está o Príncipe da Paz, ali está o Pai da Eternidade, aleluia, porque Ele é Deus, aleluias, glória a Deus, aleluias. Santo, santo é o Senhor, aleluias, glória a Deus. Quando nós lembramos do Senhor, o guarda de Israel, a vitória vem. Tem que lembrar, irmãos, não pode esquecer de quem tem conduzido a sua vida desde o ventre da sua mãe até aqui, não pode esquecer. Quantos não lembram o que Deus já fez na vida dele, da onde Deus já tirou ele, e para ele chegar até aqui, quantos livramentos Deus já deu? Tem livramento aqui, irmãos, que você nem sabe, nem eu sei que Deus tirou, desviou aquela bala, desviou aquela pedrada, desviou aquele carro, a gente não sabe. É o mundo espiritual, a gente não sabe. Jonas 2:10. Falou, pois, o Senhor ao peixe. Nada precisava desse peixe, ele não precisava de nada, mas ele estava lá dentro. Aí o Senhor ouviu a oração dele, falou, pois, o Senhor ao peixe. Irmão, eu quero dizer o seguinte:
Se você que tem fé, se você tiver fé mesmo, se você falar com peixe, ele vem do seu anzol. O pastor Moisés está ficando doido, quem está falando ali é Deus. Esse mesmo Deus está dentro da gente, irmãos. Esse mesmo Deus providencia, estou falando aqui de providência de Deus. Esse mesmo Deus providencia o alimento. Você crê que o peixe é alimento para nós? É alimento. E tem muito ômega 6, né? Ômega 3 do peixe. Então peixe é alimento. Então se você fala com ele, vem no seu anzol. Se não tiver nada para comer, se você estiver pescando ali, assim, peixe. Ó Senhor, envia um peixe no meu anzol pela fé. Ele vem no seu anzol. Eu estou te falando que nosso Deus, ele pode todas as coisas. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Irmãos, então vamos lá. Às vezes parece difícil, mas com o nosso Deus no controle se torna fácil. Que terra seca era aquela ali, irmãos? Nínive, aonde Deus tinha ordenado que ele fosse, sem passar no porão de navio, sem passar por fundo do mar, sem passar por dentro da barriga do peixe. Quem aqui, as irmãs aqui conhecem, quando você limpa um peixe, tira as vísceras dele e coloca ali em cima de um jornal, alguma coisa ali, e se você esquecer um pouquinho, começa a dar aquele mau cheiro, ali naquele lugar, ainda mais se estiver fazendo calor, aí você não aguenta, você tem que jogar aquilo rapidamente fora para o lixo, para lá, porque você não aguenta aquele cheiro forte que tem. Jonas estava lá dentro do peixe. Olha que situação que essa pessoa foi se encontrar, chamado profeta Jonas. Então, amados, tem muitas pessoas que estão praticamente espiritualmente igual a Jonas, lá dentro, no fundo da sepultura, mas ela que procurou esse caminho, por causa talvez de vaidade, por causa talvez de falta de oração, por causa de falta de temor a Deus, por brincar com o diabo. Hoje nós tivemos uma reunião aqui de tarde aqui, brincar de estar expulsando o demônio. Irmãos, o mundo espiritual, ele é perigosíssimo. Ai de nós se não fosse o Senhor na nossa vida. É preciso ter Deus, é preciso buscar, é preciso arrancar força onde você não tem e orar ao Senhor na hora que você vai deitar e na hora que você vai dormir. Os pastores aqui da igreja, eu creio que todos oram por você quando você vai dormir. Mas Deus quer ouvir de você próprio a sua oração e a sua fé. Mas a gente faz isso por você também, por nós, pela nossa família, pela cidade, pelo país, pelo mundo. Nós oramos. A gente às vezes tem um olho aberto, outro fechado, então ali. Meu Deus, abençoa, abençoa, abençoa. Quando você só soa, vai dormindo. Mas deitou orando, buscando aquele que pode ajudar, aquele que socorre. Então, falou, então ele jogou o quê? Ficou de Jonas lá na terra seca, Nínive. Vamos lá. Então, amados, aí, nós falamos aqui, ó, às vezes parece difícil, mas com o nosso Deus no controle se torna fácil. Ele procurou um atalho, o atalho ficou difícil para ele, mas Deus entrou em ação, entrou ouvindo a oração, o clamor de Jonas, e ele foi cuspido lá na praia em Nínive, para ele fazer aquilo que Deus tinha ordenado. Conforme eu tinha falado aqui, irmãos, a minha mãe, ela foi mãe de 11 filhos. Hoje ela está praticamente com 93 anos. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, 11 filhos naquela época. Ali, quem corresse lá, pegasse a blusa primeiro, podia namorar. Porque só tinha uma blusa. O que pegasse a blusa, não, o outro não podia estar fazendo muito frio. Aí tinha que ficar em casa. A namorada passava para outro dia. No outro dia você ficava de olho na blusa. Aí ia dando certo, você tomava o banho, pegava a blusa, primeiro, você fica, onde é que eu vou? Era assim. É que foi crescendo tudo escadinha. Deus foi tão bom com a minha mãe, mulher também de Deus, de muita fé, sempre, nunca reclamou, sempre respeitou meu pai, nunca vi meu pai e minha mãe brigar. Meu pai partiu em 2005, minha mãe está lá, né, com 93 anos praticamente. Então sempre ali exortando, e até hoje, é neto, bisneto, ou vó, não sei o quê, assim, minha filha não é assim não, conversa direitinho, até a outra orientando lá, por isso que Deus está mantendo ela aí. Pode ir embora de hoje para amanhã, vou chorar muito, mas até hoje ela tem orientação. Eu vou lá conversar com ela, meu filho, faz isso.
eu tenho experiência, eu posso te falar assim que você tem que fazer. Ou conversa com ela direitinho. Aí quando é a irmã, conversa com ele direitinho. Fala que você não está satisfeita. Assim, você já viu brigar com seu pai? Então, amados, verdadeiramente eu falo que minha mãe, Salmo 128 para a senhora. A senhora é uma mulher frutífera, 11 filhos, só uma mulher frutífera. Ela falou assim, mas na sua casa você não me puxou não, né? Porque só tem uma lá. Eu falei assim, aqui não é outro tempo, né, mãe? Então, irmãos, nunca reclamou. Arroz, feijão e angu. Nessa fase aí. Com 11 anos, 9, 8, 10 anos, eu carregava o almoço, limpava a canteira de madame, lavava carro no cemitério, vendia flor no cemitério, no finados, para poder ter um dinheirinho. Meu pai não podia me dar nada. Servi exército com 17 anos como voluntário, para poder ajudar em casa. Deus abençoou minha avó, que a minha avó morreu com 110 anos e ajudou minha mãe a criar a gente. Olha só, a minha mãe que um montão de filhos, né? A vida frutífera, todo ano tinha um lá, todo ano. E aí saía dela e a minha avó deixa comigo. E minha avó mandava a vara de marmelina a gente. Minha avó, pode deixar que eu cuide deles, Maria. Morreu com 110. Quer dizer, e minha mãe chamava minha avó de vó também. Por que eu estou falando isso, irmãos? Que Deus sempre tem ali um jeito de você ficar firme na sua fé, de você não murmurar. Assim fez com a minha mãe. Então, amados, e continuo usando ela ainda, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam nunca, mas permanecem firmes para todo sempre, aleluias. Você precisa ser firme, meu irmão, você precisa ser firme, minha irmã. Você precisa confiar no Senhor. Eu sei que talvez você está chorando, você não sabe se o pastor Moisés está chorando também, você não sabe se eu estou esperando alguma coisa da parte do Senhor, mas eu estou esperando, o pastor Leandro também está esperando, vai chegar a sua bênção, está chegando já, em nome de Jesus. Às vezes a bênção, vamos, quando chega tudo aqui, às vezes a bênção chega de carro, mas às vezes ela vem a cavalo, mas enquanto é isso, Deus está tratando com você. Ele sabe a hora que certinha de colocar a bênção na sua mão. Ele está tratando comigo, tratando com você também. Ele sabe a hora de dar a sua bênção, para que você valorize aquilo que Ele está colocando sobre a sua vida, para que você dê testemunho aqui na igreja. Então, irmãos, precisamos agradar a Deus e não aos homens. Quando eu estou pregando aqui, irmãos, ou nós estamos pregando, que eu só estou aqui, você está vendo a minha boca abrir aqui e fechar. Eu tenho certeza que Deus está falando na minha boca. Eu não posso agradar, falar aquilo que você quer escutar, não. Eu tenho que falar aquilo que Deus manda eu falar. Se estiver te agradando, maravilha. Mas se estiver te machucando, você tem que orar a Deus e consertar aquilo que está errado. Não é? Eu falo com o pastor, mas ele pregou, não gostei da pregação, declaro. Eu bati lá na sua ferida, não foi eu, não foi Deus. É para você consertar. Então, nós precisamos agradar a Deus. Hebreus 10, vamos ler do 38 ao 39. Presta atenção, igreja, meus amados irmãos. Escuta essa palavra como exortação. Mas o justo viverá pela fé. Pela fé. Pela fé, irmãos. Não é por vontade, não é porque eu vou fazer isso. Não, pela fé. O justo viverá. Quem que é o justo? A igreja. E se alguém se retirar ou retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma, aleluia. Está vendo, irmão? O que é a conservação da alma? Nós estamos conservando a nossa alma onde? Na vida eterna. Na vida eterna. Então tem que ficar firme. Pode te bater, pode te machucar, pode fazer o que quiser com você. O importante é na presença de Deus. Nossos irmãos no passado morreram enforcados, transpassado por lança, flechado, esfolado, que amarrava no rabo do cavalo e saia arrastando na cidade. Mas morreram, mas não perderam a sua fé, aleluia. Hoje você não aceita ficar sem um feijão na sua casa, talvez você reclama. Você não aguenta ficar sem uma internet porque o marido não pagou, briga na seta, não pagou a internet, por causa disso, isso aqui. Eu vou brigar com você. Por causa de internet acaba um casamento, por causa de um pão que não levou, uma semana de bico grande olhando o marido, por causa de um pão. Misericórdia.
Misericórdia. Dinheiro para pôr gasolina no seu carro você tem, mas para trazer o meu pão que eu pedi você não tem não, né? Eu vou brigar com você, eu vou brigar. Você não faz isso não, né, irmã? Glória a Deus. Vamos lá. Jonas, capítulo 3. Estamos encerrando, irmão, para a gente fazer a consagração. Versículo 1, nós vamos ler até o 5. Jonas. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te. Se para os irmãos fazer uma reflexão lá do começo, isso tudo que nós falamos do peixe, ele passou isso, orou no ventre do peixe, aquilo tudo. Então estava falando ali, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive. Falou, vai na grande cidade do inimigo do povo de Deus, não, cidade de Nínive, e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas, levantou, até aí está tudo bem, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho, e Jonas teve que percorrer esses 3 dias pregando. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até ao menor. Aleluias. Está vendo, irmãos? A pregação que Deus falou, vai lá. Deus preparou o coração daquele povo cruel, um povo que vivia ali na atrocidade, na maldade, matava criança, vazava os olhos das pessoas. Deus preparou o coração deles para receber a palavra do profeta Jonas. Deus prepara, irmãos. Deus prepara. Se Deus está falando para você chegar em casa e pedir perdão a alguém na sua casa hoje, peça perdão. Se a pessoa te aceitar o seu perdão, né? Ou talvez te perdoar porque você que cometeu alguma coisa, ou vice-versa, você fez a sua parte. Peça perdão para que Deus possa trabalhar no seu coração. Humilhe-se perante ou debaixo das potentes mãos do Senhor, para que o Senhor possa conceder todo aquilo que só está faltando isso. Se ele pedir perdão, eu vou fazer isso na vida dele. Não importa a reação da pessoa, o importante é você estar bem com Deus, a salvação individual. Tem pessoas aqui que moram em terreno, que tem 3, 4 casas, a família mora, igual o Leandro lá, mora um montão de gente lá. Na minha casa só mora eu, aqui na minha casa, aqui no meu terreno. Mas tem família que mora 5, 6 famílias, junto ali, e onde mora muita família, já viu como é que é o negócio, né? Então, irmão, chega lá, ó, eu quero te pedir perdão, mas foi eu que te falei isso e eu não vou voltar até não, mas eu estou te pedindo perdão assim mesmo. Se não aceitar, você está bem com Deus. Então, irmãos, é preciso agradar a Deus, é preciso. Passou tudo aquilo, Jonas, em vão, por causa de quê? Por um entendimento próprio e desobediência. Quantos estão agindo assim? Quantas pessoas estão agindo assim? Dentro das igrejas, nos púlpitos, quantas pessoas? Irmãos, devia o pastor Leandro pregando isso aí. Aí eu estava um dia lá no meu serviço, na hora do almoço, eu abri na internet, estou vendo algumas pregações, o que está das igrejas do século 21. Cada uma coisa absurda. Pastoras praticamente nuas pregando no púlpito. Pancadão, mexidão, não sei o que lá de uma pastora que eu vi lá, eu falei, misericórdia, mexidão, não sei de busca, não sei de Espírito Santo, misericórdia. A roupa da pastora, o que eles estão fazendo nos púlpitos, irmão? E essas igrejas estão cheias e batendo palma para os outros ainda. Eu vi lá alguns, eu vou parar de ver isso aqui, que é de escandalizar mesmo. E vamos fechar aqui em Hebreus, capítulo 10, 37. Porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá, e não tardará.
Irmãos, Deus está mostrando para você nessa noite, fique firme, está faltando só um pouquinho ou um poucochinho de tempo, o Senhor, Ele está voltando, Ele já está às portas para nos buscar. Irmãos, não desista, você comece a orar, comece a buscar, comece a aumentar a sua fé, comece a ficar firme na presença do Senhor, confie no Senhor, confie no Senhor, irmão, não desista. O inimigo está soprando no seu ouvido, não adianta você orar, não adianta você buscar, não adianta você fazer isso, não adianta você fazer aquilo, que você é perseguido, mas você é derrotado, você não pode, você não consegue. Mas eu te falo uma coisa, o nosso Deus te fala nessa noite: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Está escrito na palavra do apóstolo Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você consegue sim, meu irmão, você consegue sim, minha irmã. Deus é com você, Deus é comigo, nós podemos sim. Nosso Deus é maior do que qualquer problema. Então levante a cabeça, irmão. Creia que essa semana vai ser diferente da que passou. O que passou já ficou para trás, vai olhar para frente. O Senhor Jesus fala para você olhar para frente e seguir firme. O Senhor jamais quer que você venha retroceder, mas você fique firme. Retroceder sim, das coisas que você fazia, não precisa não voltar para lá, mas você ficar firme aqui, olhando para frente, o foco da salvação principalmente, mas olhando para Jesus, aleluias. Então, amado, não tem atalho, só tem um caminho, e é Jesus Cristo. Não adianta atalho para cá, atalho para aqui. Ah, mas tem fogo, tem água, tem espinho, vai machucar muito, tem falta, eu vou ficar com sede que não tem água ali, ou a água que tem vai me afogar que eu não sei nadar. Não, o Senhor é contigo, sempre lembrando assim, meu irmão. Então que Deus te abençoe, conforme o tema hoje, procurando por atalhos ou procurando atalhos. Não fique procurando atalhos, enfrente aquilo que o Senhor te ordenou, enfrente que o Senhor é contigo, por onde quer que você ande, Ele é contigo. Não fica procurando caminho fácil, não, que não tem nada fácil. O Senhor Jesus passou aqui no corpo de humilhação, no mesmo corpo que nós estamos aqui, e Ele venceu pela palavra, cheio do Espírito Santo. Então, se você é convertido, para ser convertido, conforme o pastor Nel está sempre falando aí, você tem que renunciar ao mundo e ter uma vida de cristão. Aqui dentro da igreja, nós sabemos, mas principalmente lá fora. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, e você continue sendo um vaso de honra nas mãos do Senhor, um instrumento de valor.